Bom dia a todos. Hoje iniciamos a terceira aula do curso de atualização em tabagismo de 2022 com o tema Medicamentos e Emoções. Vou passar a palavra para a Suelita, que é assistente social da Secretaria de Saúde e responsável técnica pela coordenação do tabagismo na Secretaria de Saúde. Bom dia a todos. Obrigada, Absus, pelo apoio de sempre. Nós estamos aqui hoje, é uma satisfação estar com a Luciana Zanetti, ela é farmacêutica, graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com especialização em farmacologia clínica. Ela está na vigilância sanitária, ela também tem especialização em gerontologia, e ela vai nos brindar hoje com esse tema tão importante, medicamentos e emoções. Quando eu soube que a Luciana falava desse tema, logo me interessei bastante, porque a gente tem uma questão muito forte do tabagismo com o medicamento, né? Os estados negativos de humor para ser medicado. E a gente vê essa ansiedade muito grande, não só no paciente, mas com a própria equipe em relação ao tratamento quando falta o medicamento. Eu acho que vai ser muito importante essa manhã de reflexão a respeito desse tema. Eu vou passar a palavra para a Luciana, antecipadamente agradecendo muito a presença dela, e lembrar a vocês que as perguntas podem ser feitas pelo Meet, e no final a gente abre para a Luciana responder as perguntas. Luciana, muito obrigada, você está com a palavra. Obrigada, Suelita, pelo convite, né? A gente que é farmacêutico sempre procura, né, com que as pessoas estabeleçam uma boa relação com o uso dos medicamentos. E quando também fui convidada, para a gente sempre gera uma oportunidade de melhoria, de conhecimento, e a gente espera contribuir. Eu sou farmacêutica, trabalho aqui na vigilância sanitária, na área de medicamentos e correlatos. Então, a gente também trabalha, além do medicamento, também com produtos para a saúde, cosméticos e saneantes. E perpassa sobre da nossa competência o controle dos medicamentos, né? Basicamente dos medicamentos controlados, que nós temos um sistema que é coordenado pela Anvisa sobre os medicamentos controlados. E dentro do tabagismo, mais precisamente por conta da bupropiona, é um dos medicamentos controlados. Então, a gente faz uma estatística, a gente vê o uso e a gente tem observado que cada vez mais tem se usado medicamentos botando a esperança desse tratamento somente no medicamento. E a gente sabe que tem um contexto muito maior, uma questão de hábitos, né, do próprio incentivo da pessoa querer realmente se tratar. O medicamento é uma parte, a intervenção medicamentosa é uma parte de todo esse tratamento. Tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui a aula, só um instantinho que eu vou compartilhar e a gente vai, juntos nós vamos aí, hoje passar uns bons momentos para a gente aprender. Já compartilhei a tela. Joia. Vamos lá, então. A minha parte fala de medicamentos e emoções, eu sou farmacêutica, tá? A Suelita já me apresentou. E o que nós temos que pensar? Emoções, além da situação dos sentimentos, o nosso corpo reage com manifestações fisiológicas e com manifestações comportamentais. As manifestações fisiológicas são muito relacionadas com o sistema nervoso autônomo e as comportamentais com o sistema nervoso somático. Por exemplo, quando você está apaixonado, né, quando você olha para a pessoa que você gosta, há a manifestação comportamental de que você retrai os músculos da face e sorri, né? O seu corpo sinaliza que você caminhe em direção daquela pessoa para abraçar, para ter algum um contato físico. E quais são as manifestações fisiológicas? O seu coração bate mais forte,
você dá aquele frio na barriga, muitas vezes você fica suando. Então, as suas emoções geram no seu corpo uma manifestação comportamental e uma manifestação fisiológica. Isso tudo é relacionado ao que nós chamamos de sistema límbico. O sistema límbico vai nos sinalizar uma situação de tristeza, a depressão, a agressividade, o medo, o amor. Tudo isso está relacionado com o sistema límbico. O sistema límbico, ele tem outras estruturas que fazem parte desse sistema, que em cada uma delas nós vamos assim processar um tipo de emoção, e uma vez processada, nós teremos uma resposta comportamental e uma resposta fisiológica. O sistema límbico, ele também está relacionado com memória, né, além das nossas emoções. Então, muitas vezes, as emoções que nós temos também têm um link com a sua memória. Quando você tem um trauma, muitas pessoas têm aquele problema traumático de uma situação que eles passaram, e isso gera uma memória emocional. Então, muitas vezes, quando você sente o cheiro de alguma coisa, você lembra, nossa, esse cheiro me lembra a casa da minha avó. O gosto de uma comida te remete por uma situação de alegria. Da mesma forma, as frustrações, a depressão, pessoas que passam por uma situação de morte, né? Muita gente, quando sente cheiro daquela flor que é da coroa de flores de um enterro, vai remeter, a hora que sentir aquele cheiro, para aquela memória traumática. Porque é uma situação fisiológica, comportamental, atrelada à situação da emoção. Ok? Com isso, é muito natural que, em função até do sistema de recompensa que nós temos, que a gente comece a comer as nossas emoções, a beber as nossas emoções, a fumar as nossas emoções e a consumir as nossas emoções. Né? Quantas vezes a gente busca justificativas para comer? Você come porque está feliz, você come porque está triste, você come porque é segunda-feira, você come porque é quarta-feira, você come porque é dia de sol, você come porque está chovendo, né? Bebida, até música tem, né? Música de que você vai para a mesa do bar para afogar a sua depressão, para afogar a sua frustração. Quantas pessoas que falam, hoje eu estou triste, eu vou para o shopping comprar uma roupa. E vai lá, compra, consome. E muitas vezes a gente busca justificativas, né? Eu vou comprar porque eu mereço. Você merece, mas eu pergunto, você pode? Porque ao tempo que você compra para gerar uma recompensa, depois você pode perder noites de sono porque não sabe como pagar. Então, na hora que você busca uma situação emocional, você tem que entender que depois aquela decisão vai te trazer um resultado. Quando a pessoa escolhe fumar, ela não pensa, eu vou buscar a nicotina, vou buscar as várias outras substâncias tóxicas cancerígenas, eu vou buscar o monóxido que eu vou exalar. Não, ela vai buscar o quê? A recompensa que aquele ato de fumar gera no meu organismo. Então, quando você compra também um shampoo, você não está lá buscando, vou buscar o lauril sulfosuccinato atrelado ao pH. Não, você vai buscar, você vai comprar o cabelo sedoso que a moça te apresentou na propaganda. É isso que você vai comprar o benefício, você vai consumir o benefício. Você vai consumir o benefício de um lanche, o benefício de estar num lugar caro, de postar numa rede social. É isso que você está buscando. Então, não tem como deixar em compartimentos separados as emoções, o comportamento e a busca fisiológica daquilo ali.
E nessa interface nós vamos ter o medicamento atrelado nisso tudo. Uma das situações que nós temos é o nosso sistema nervoso, né? Além do límbico, né? Ele está realmente intimamente ligado ao sistema nervoso autônomo, que nós temos aí o simpático e o parasimpático. A gente que é da área da saúde, a gente fica muito tenso até na hora de uma prova do tipo, o que o simpático faz e o que o parasimpático faz. Um jeito muito didático da gente aprender depende da hora que o ônibus passa. Se eu estou atrasado para pegar aquele ônibus, eu vou acionar o sistema nervoso simpático. Se eu estiver não atrasado, tiver com um horário flexível, quem vai predominar é o parasimpático. Quer ver como é fácil? Se eu estou longe da parada do ônibus, eu tenho que correr até lá, o meu sistema, eu preciso estar pronta para chegar até o ônibus. Então eu pergunto, a minha pupila tem que estar dilatada ou contraída? Porque eu não posso tropeçar, eu tenho que chegar no ônibus naquela hora. Então eu vou ter o quê? A minha pupila vai dilatar, porque eu tenho que enxergar o caminho até chegar lá. Eu vou precisar salivar? Não, porque eu não vou comer nesse momento. O meu objetivo é chegar no ônibus. Então eu vou ter uma inibição do fluxo salivar. Eu preciso respirar, porque a respiração vai trazer o quê? Oxigênio para dentro do meu corpo. Para quê? Para oxigenar o meu cérebro, para oxigenar os meus músculos. Então, eu vou ter uma dilatação dos meus brônquios. Eu vou ter também eu vou acelerar meus batimentos cardíacos, porque o fluxo sanguíneo tem que estar aumentado. Então, o meu coração, eu vou ter um efeito cronotrópico positivo. Eu vou aumentar não só o fluxo, mas também a força da contração. Porque o sangue tem que chegar até no meu pé para eu sair correndo para chegar para pegar o ônibus. Eu vou ter também uma atuação lá no fígado, onde eu vou estimular a conversão do glicogênio em glicose. Eu vou começar a mobilizar o glicogênio para transformar em glicose para me trazer o quê? Energia. Porque o meu músculo precisa funcionar, a minha mente precisa funcionar para eu conseguir achar qual é o melhor caminho para atingir o meu objetivo do ponto de vista motor, mecânico, a resposta rápida. Eu vou diminuir o meu peristaltismo, minha secreção, porque naquele momento eu não vou digerir nada, eu tenho que chegar no ônibus. Eu não estou pensando em comer naquele momento. Então, eu tenho uma paralisação, uma redução da resposta do meu sistema gástrico, né? Eu não vou ficar digerindo, não é meu objetivo. Então, eu também vou estimular o quê? Adrenalina e noradrenalina, porque eu preciso estar pronta para quê? Para fugir, eu preciso estar pronta para lutar, porque se alguém passar no meio da minha rota, eu tenho que estar pronta para desviar para o meu objetivo estar sendo atingido. E da mesma forma que o meu estômago está inibido, também o meu intestino, meu peristaltismo do ponto de vista intestinal também fica diminuído. E também inibe a contração da bexiga, porque eu também não estou precisando, né? Naquele momento, a minha atividade fisiológica, eu estou querendo chegar ao ônibus. Depois que eu chego, que eu sento, quem vai predominar? A resposta parasimpática. Então, eu vou começar a reestabelecer a frequência cardíaca, vai começar a baixar o meu batimento, eu vou voltar a estimular a saliva, eu vou contrair a minha pupila, a tendência até que depois que a gente senta no ônibus, dá um relaxamento, buscar uma sonolência, aí é que você vai começar a pensar em sentir fome, porque o parasimpático vai começar a predominar. E vejam que o quanto isso é importante. O nosso corpo, ele é uma grande orquestra, tá? Vejam que quando numa orquestra, nós temos uma organização. Nós temos, no primeiro momento, quando você olha para uma orquestra, os instrumentos
emitir o som. O nosso corpo, ele é uma grande orquestra. Quando um desses instrumentos estiverem de forma descompassada, vai impactar no funcionamento geral, tá? E isso é muito importante. Vejam ali, nós temos uma série de hormônios. Nós temos ali, por exemplo, o hipotálamo, né? O hipotálamo vai liberar, por exemplo, ali na tireoide, o TRH, o GH, vários outros hormônios que vão impactar em outras regulações, como o LH, que é o hormônio luteinizante, o FSH, que é o folículo estimulante, o hormônio do GH, que é o hormônio do crescimento. Então, no hipotálamo, eu vou ter uma série de hormônios, na hipófise, outros hormônios, no lobo anterior, no lobo posterior, outros hormônios como ocitocina, que hoje é conhecido como o hormônio do amor, né? Uma mãe, quando está no período da amamentação, que a ocitocina está alta, por que existe uma estimulação da amamentação? Para que se restabeleça uma relação de amor entre mãe e filho, né? E interessante que a criança também, ela enxerga naquele momento ao ter uma certa distância. Então, ela consegue focar a mãe naquela distância entre o peito e o rosto da mãe. E ali é liberada aquela ocitocina naquela mãe para restabelecer o seu vínculo afetivo com a criança. Nós temos também aí a tireoide, né? Com os hormônios T4, T3, calcitonina, para a suprarrenal, muito importante para o controle do estresse por conta do cortisol, os testículos, os ovários por conta, né, da reprodução, tá? Então vejam que os hormônios, eles precisam trabalhar de forma equilibrada, não tendo em algum momento uma predominância fisiológica de um e de outro, mas eu preciso reestabelecer o equilíbrio, né? Então temos aí então o ciclo circadiano, tá? Por que isso é muito importante? Porque durante o sono nós temos liberação de alguns hormônios e durante o dia a liberação e produção de outros hormônios. Quando nós dormimos, nós temos aí é importante que o hormônio do crescimento esteja sendo liberado, bem liberado na hora do sono. Temos também a liberação do quê? Da melatonina, né? Que é o hormônio que induz o sono, e não só do sono, mas da qualidade daquele sono. Cansei de noite, se eu não durmo bem, eu começo a comer de noite, a qualidade do meu sono está com problema. À medida que a produção da melatonina vai sendo reduzida, eu aumento a produção do cortisol. O cortisol, muitas vezes, ele é até assim, demonizado, né? As pessoas acham que o cortisol não é um hormônio bom. Ele é um hormônio bom. Na verdade, o cortisol que faz você levantar de manhã. É o cortisol que faz você acordar e sair da cama. Só que o excesso do cortisol, ele não é produtivo. Então, nós temos aí um pico de cortisol às 9 horas, temos aí às 10 horas da manhã um período de alerta. O cortisol, ele também tem uma ação anti-inflamatória. Nós temos o cortisol, nós temos aí
começa a diminuir. E é hora em que nós começamos a ficar cansados. Vocês já repararam que filho começa a ter febre 6 horas da tarde? É porque o cortisol está começando a diminuir. O cortisol, ele é bom, só que nós temos o ciclo circadiano, onde de manhã eu tenho maior quantidade e de tarde menor quantidade. E à medida que nós vamos entrando numa situação de estresse, esse cortisol vai sendo melhor produzido. Então, quando você não está... Nós temos uma parte boa do estresse, né? Que é a parte do alerta. É quando o cortisol está sendo liberado, nós conseguimos administrar esse cortisol e eu me readapto a ele. Então, eu libero o cortisol, eu entro no alerta, eu trabalho, eu vou para a academia, eu volto para a academia, eu cuido da casa, eu faço várias coisas. Então, eu estou no meu estágio de alerta, estou funcionando. Mas uma vez tirado o estresse, eu consigo me adaptar. Então, essa fase de alerta é um estresse que eu ainda me adapto, ele ainda é bom. Chega uma hora que esse estresse eu começo a ter um problema de adaptação. Eu não consigo voltar ao meu equilíbrio. Então, eu começo a entrar numa fase de resistência, onde eu lanço o cortisol, mas eu não consigo me reestabelecer. E eu começo a entrar numa fase de ansiedade. Eu começo a ter problemas de insônia, eu começo a buscar muito mais o uso até do cigarro, muito mais o uso da comida, muito mais o uso do café. A minha qualidade numa atividade física começa a ficar comprometida. Eu começo a ter problema até de relacionamento, de desempenho sexual, que eu começo a ficar desadaptado. Até que eu chego no estágio final desse estresse, que é o esgotamento. Aí você começa a ter burnout, começa a ter transtorno de ansiedade generalizado, aí você aumenta mais ainda o consumo de cigarro, de bebida, de comida, você já para de ir para a academia, você começa a ficar recluso em casa, já não quer estabelecer vínculos emocionais, não quer ter mais um relacionamento social. E isso, então, você começa a buscar, geralmente nisso, a busca por medicamentos e até por drogas de abuso. Tá? Então, por isso que o esgotamento também, o estresse exagerado também não é bom. O grande lance é que eu começo a ter problemas de percepção do estresse. Tá? E aí eu começo também a ter, nesse momento da percepção de estresse, uma resposta do meu sistema nervoso simpático e parasimpático. No simpático, uma das situações é eu sensibilizar a minha adrenal para produzir cortisol. Só que chega uma hora que a minha adrenal ela sucumbe, eu não consigo mais produzir. Ou a minha resposta ao cortisol vai começando a ficar desadaptada. O meu nível de manhã, ele não é suficiente para eu levantar, e eu começo a passar o dia me arrastando, e à noite, a quantidade, ela está acima, em vez de ela decair, em vez de eu ter um pico de manhã e uma queda no final da tarde, o meu nível de cortisol começa a ficar paralelo. Ou seja, ele é grande de manhã, ele é pequeno de manhã, mas ele fica acima da média de noite. Aí eu não consigo dormir direito, eu não consigo relaxar, eu começo a ficar com pensamentos repetitivos. Eu tenho também uma situação do sistema endócrino, né? Do eixo hipófise, do eixo do hipotálamo, da adrenal. Eu começo a ter um comprometimento imune, meu sistema imune começa a ficar comprometido. Eu começo a apresentar gripe, resfriado, eu fico suscetível a infecções oportunistas. E a situação motora, meu sistema, eu fico cansada, eu não consigo mais reagir. Então, a minha percepção do estresse, além de uma situação emocional, eu também tenho uma resposta comportamental, de medo, de pânico, de frustração, e uma resposta fisiológica, onde eu mobilizo todos esses sistemas.
quando a gente vê aqui né, esse teste de Farberstrom, quando eu olhei, eu vi uma pergunta que me sinalizou muito, que é: quanto tempo depois de acordar eu fumo o primeiro cigarro? Então, eu começo a ver que existe a escolha por fumar entre 5 minutos, 30, está talvez relacionado ao cortisol. Ou seja, quanto mais estressado, pode ser que eu busque mais também o uso pelo tabagismo. As perguntas estão muito relacionadas ao estresse, ao cortisol, à minha percepção com as situações diárias. Então, vejam que não só o medicamento, ele vai atuar, no caso da bupropiona, muito mais numa situação de dopamina, numa situação, claro, comportamental, do que o medicamento vai conseguir controlar todas as outras interfaces emocionais, comportamentais e até fisiológicas. Então, por exemplo, uma mente estressada, ela está muito mais relacionada, quem controla numa mente estressada é a amígdala, né? E eu tenho uma resposta emocional. Então, aquela pessoa estressada, ela vai reagir com agressividade, ela vai reagir muitas vezes na fuga, na luta, numa resposta imediata, na explosão, né? Cada um vai reagir de um jeito. E depois que ela fala, ela fica: nossa, mas por que eu falei? Porque no momento em que eu saio do estresse, quem toma conta é o meu cérebro racional. E aí que eu vou refletir sobre o meu comportamento frente àquela emoção. E isso também vai gerar o quê? Esse pensamento repetitivo, negativo, do tipo: nossa, vai dar errado, eu não vou conseguir sair do vício, eu não vou conseguir sair dessa situação do tabagismo. Isso vai gerar um pensamento negativo repetitivo, que vai me dar um estado crônico de alerta. Com isso, o meu simpático, o sistema nervoso simpático vai ficar acionado, o meu sistema do estresse vai ficar acionado e vira um ciclo que eu não consigo romper. Na verdade, é um rompimento de um ciclo, de um hábito, em que o medicamento é uma das partes desta intervenção. Com isso, né, até por conta da pandemia, o que não falta é notícia, né? Então, o que acontece? O Brasil é considerado um país ansioso, porque o consumo de antidepressivo é grande. E na pandemia, isso exacerbou. As pessoas, por conta da notícia, né, daquela alimentação, daquele estado de alerta, porque, na verdade, estava todo mundo tratando como novo. Era novo. Eu, como vigilância sanitária, eu aprendi a ser vigilância sanitária no momento de pandemia. Nós aprendemos a ser telespectadores no momento de pandemia. Aprendemos a ser profissionais da saúde no momento de pandemia. E isso trouxe um desconforto para a gente. Isso mudou o nosso comportamento, isso mudou a nossa emoção e nos deu uma mudança também de resposta fisiológica. Teve gente que simplesmente botou seus pensamentos, sua emoção. Não, isso não é nada. Tem gente que supervalorizou e entrou num estado de pânico. E isso houve um reflexo no consumo de medicamento. Tá? O que não falta também são revistas, né, de promessas de cura de depressão, porque todo mundo fala que a depressão é o mal do século. E também nós temos que saber como nós nos comportamos frente a este cenário que está sendo apresentado para a gente. Nós vamos sucumbir, vamos só atrelar isso ao medicamento, porque com a mudança do conceito de doença, porque antigamente doença era o quê? Saúde, o conceito de saúde era o quê? A ausência de doença.
Hoje o conceito de saúde é o quê? O completo, bem-estar físico, social, mental. Então, isso inseriu, junto à medicina, uma equipe multidisciplinar. E aí o assistente social, o farmacêutico, o nutricionista, o psicólogo, o terapeuta, o fisioterapeuta. Isso fez com que toda uma sistemática, uma mudança de comportamento do SUS foi inserida. Tanto que hoje os PDCTs, né, os procedimentos, os protocolos, inserem uma equipe multidisciplinar. Portanto, o medicamento não é a única saída. O medicamento faz parte de uma delas. Inclusive, né, quando a gente olha aqui a mídia, o controle da ansiedade, muito se foca no medicamento, mas já se sabe que ele faz parte disso. E com isso também, a propaganda é algo que nos impacta. Quando a gente vê uma propaganda do Papai Noel quase que chegando ao suicídio porque ele não tomou Prozac, como está aqui, o apelo de uma propaganda dessa é muito complexo, porque veja também ali, Zoloft, Prozac, isso aqui são tudo medicamentos comerciais. É como se a sua vida fosse uma rota pela busca do medicamento. É como se você só ficasse feliz se tomasse o medicamento. Ainda bem que comprimido não vem com um sorriso, né? Mas vejam que o apelo mercadológico e da propaganda passa por isso também. E hoje nós já temos normas de regulamentação de propaganda. Vocês podem ver que antigamente, alguns anos atrás, celebridades faziam propaganda de medicamento e hoje já não pode mais, justamente por conta desse apelo. A própria propaganda de cigarro mudou, né? Antes era o mocinho, era o cowboy, dava uma sensação de liberdade, hoje já mudou. Então, o que nós temos que ter em mente? Que quando você usa o medicamento, você está escolhendo uma substância química, uma estrutura química está sendo inserida dentro do seu organismo. E é interessante que muitas vezes a gente fala assim, eu sou naturalista porque o que é natural não faz mal. E, na verdade, isso não é 100% correto, porque o cigarro, ele vem de uma planta, vem do tabaco, né? E não é porque ele vem de uma planta que ele faz bem. Então, nem sempre o que é natural não faz mal. E quando você busca por um medicamento, você está inserindo dentro do seu corpo uma substância química. E isso tem que ter cuidado na hora de usar, na hora de tomar, na hora do cuidado do profissional da saúde em colocar na vida do seu paciente. Esses medicamentos, essas estruturas químicas que vêm dentro do medicamento, eles têm um impacto na nossa fisiologia. Na maioria das vezes é o quê? É eu aumentar, né? Eu tenho um sistema nervoso, é eu aumentar na fenda sináptica o neurotransmissor, que pode ser ele serotonina, pode ser ele a noradrenalina. Então, o uso do medicamento vai ter um impacto dentro da nossa fisiologia, que vai ter uma resposta emocional e comportamental. Como eu falei antes, né, por conta os medicamentos, basicamente a bupropiona, especificamente, que faz parte disso, nós temos, como vigilância sanitária, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. Nós, da Vigilância Sanitária, nós temos um acesso especial dentro desse programa em que nós conseguimos monitorar quem prescreveu o medicamento, a dose que prescreveu, o comprador do medicamento, o estabelecimento que está dispensando, tá ok? Porque esse SNGPC é um programa que ele é coordenado pela Anvisa e a Anvisa dá acesso às vigilâncias sanitárias para que a gente veja dentro dos estabelecimentos da nossa jurisdição como está sendo feita esta comercialização. Porque
o Brasil ele é signatário de acordos internacionais, principalmente por conta do tráfico de drogas, tá? Existe uma lei, que é a Lei 11.343, de 2006, que fala dessa parte do controle de drogas. Lá, basicamente, no artigo 33 e no artigo 66 dessa lei, que diz o seguinte: tem uma portaria, que é a portaria 344 de 98. Quem é médico sabe que na hora de prescrever um medicamento controlado, ele tem toda uma sistemática de receita, tem uma quantidade de medicamento, que isso é monitorado pela vigilância sanitária. Nessa lei 11.343 de 2006, diz o seguinte, que os medicamentos que contêm as substâncias da portaria 344 são considerados dentro do rol também como tráfico de droga. E a gente só acha que é cocaína, maconha, êxtase. Não. Um diazepam usado fora do contexto, ele entra como tráfico de droga. E a pena é a mesma que de uma cocaína. Claro que tem todo depois um julgamento, um processo criminal que é aberto. Então, vejam que o uso da bupropiona está inserida nesse contexto. Por isso que nós somos responsáveis por esse uso, que não pode ser banalizado, deve sim ser usado, mas com responsabilidade, tá? Outra coisa que nós temos que gente, essa tela que eu estou mostrando aí para vocês é de livre acesso. Você pode até dar um Google e escrever assim, Anvisa Consultas. Lá vai ter um item escrito bulário eletrônico. Esse bulário eletrônico é de domínio público, custo zero, tá? Quando você clica lá no bulário eletrônico, você vai ter acesso a uma tela em que você pode procurar ali o nome do medicamento. Eu fiz aqui uma busca pela bupropiona, tá ok? Quando você entra lá na bupropiona, você vai consultar e vai abrir uma tela de todos os medicamentos que estão registrados na Anvisa como bupropiona. Você também pode buscar como Elbutrin, né, que é um medicamento de referência. Eu não estou aqui fazendo propaganda de nome nenhum. Eu estou falando porque isso é de domínio público. Quando você acessa essa tela, você tem acesso à bula do paciente e à bula do profissional. E isso faz com que você, profissional da saúde, possa ler aquela bula, porque conforme a RDC que fala de registro, a bula é um documento legal e sanitário. Quando a Anvisa aprova uma bula, ela faz parte do dossiê do registro. Você, como profissional da saúde, deve ler a bula e entender que aquela bula faz parte de todo o dossiê dos estudos que o fabricante apresentou para a Anvisa. Então, são informações oficiais que você pode, então, ali consultar. Olhando, por exemplo, aqui, a bupropiona, que é um medicamento de escolha, né, que está no protocolo, a bupropiona, ele é um medicamento de liberação prolongada. Isso quer dizer que a indústria, quando fabricou aquele produto, ela estabeleceu do ponto de vista farmacotécnico, ou seja, o recipiente, o desenho daquele comprimido foi feito para que ele seja liberado, não de uma fórmula imediata, mas de uma fórmula prolongada, ou seja, o tempo com que aquilo vai ser liberado no organismo vai ser de uma forma, basicamente, como está escrito, prolongado. Portanto, eu não posso mastigar e nem cortar aquele comprimido, porque se o paciente mastigar ou você cortar, né, que você pode dizer, olha, doutor, eu estou tendo crise de insônia. Então corta a metade. Você está desfazendo, desconstruindo toda a liberação prolongada. E aquilo que era para liberar
em 2 horas, 3 horas, 4 horas, 12 horas, vai ser liberado de uma forma imediata. Aí o paciente pode ter uma crise convulsiva, pode ter uma reação fora daquilo que estava sendo observado como liberação prolongada. Então, veja bem aqui, isso que eu estou mostrando para vocês, gente, é parte da bula, está ali para vocês como acesso. Então, veja ali como propriedade farmacodinâmica, o que a bupropiona vai fazer? Ele vai inibir a recaptação dessas catecolaminas, como norepinefrina e dopamina. E também vai ter um efeito mínimo, mas também tem na serotonina. Isso vai fazer o quê? Com que tenha um aumento desses neurotransmissores na fenda sináptica. Se eu tenho um aumento, eu vou ter um aumento também da reação daquilo que esses neurotransmissores apresentam no meu comportamento, nas minhas emoções. Então, eu vou ter um aumento de norepinefrina, um aumento de dopamina e um aumento de serotonina. O que isso vai gerar em mim? Com o aumento da dopamina, eu vou ter um aumento de quê? De cognição e de aprendizado. Então, eu vou ficar muito mais ligado. Eu vou ter um aumento também do quê? Da sensação de prazer e satisfação. Porque a nicotina, ela ajuda no aumento da dopamina. Então, eu tenho, quando eu fumo, uma melhoria do sistema de recompensa. Então, eu vou ter muito prazer. Eu vou ter prazer quando eu como, eu vou ter prazer quando eu fumo, quando eu bebo, quando eu consumo. Então, o aumento, quando eu tomo a bupropiona, o aumento dessa dopamina vai me trazer essas recompensas. Do prazer, eu vou ficar mais ligado, eu vou aprender a melhor. Ela é precursora de adrenalina, então eu vou ter uma resposta do simpático mais acelerada, eu vou ter aumento da frequência cardíaca. A dopamina ela é liberada quando eu saboreio um alimento gostoso, por isso que as pessoas têm compulsão por comida. Eu vou ter a dopamina é liberada na prática esportiva. Então, quando eu tomo, como por exemplo, drogas que aumentam a dopamina, como medicamentos para emagrecer, as anfetaminas, elas são aminas dopaminérgicas. Eu vou ter um aumento de dopamina. Então, quando eu tomo medicamento de inibidor do apetite, o anorexígeno, eu vou subir na cadeira, eu vou subir na esteira, eu vou ficar quicando lá em cima, porque eu vou ter uma liberação dessa dopamina. O próprio medicamento, como a Ritalina, que é o metilfenidato, ela atua na dopamina, então eu vou aprender muito melhor. Por isso que também se usa muito, né, como aqui em Brasília, como a máfia do concurso, a pessoa toma Ritalina porque ela melhora o aprendizado e eu começo a ter até um vínculo emocional com ela. E eu tenho também um sistema da recompensa. Então, a bupropiona, aumentando a dopamina, vai me dar isso. Também ali eu vou ter um aumento da noradrenalina, que a noradrenalina também ajuda na minha situação de estresse. Então, se eu sou uma pessoa estressada, vai me ajudar. Eu vou ter uma melhora na aprendizagem, na memória, eu vou ficar muito mais alerta. Eu vou ter uma redução dos níveis de ansiedade e de depressão. Eu vou ter também o quê? O aumento dessa serotonina, então eu vou ter uma sensação de felicidade, eu vou reduzir o meu nível de agressividade, eu vou ter melhor controle do apetite, né? Porque quando a pessoa larga o cigarro, a tendência é o quê? Querer buscar na comida. Então a serotonina, que vai ser aumentada lá na fenda por conta da dopamina, vai me ajudar a controlar esse apetite. E a serotonina também vai me ajudar na regulação do sono, né? Por quê? Porque de noite, qual é o ciclo? 5-hidroxi, o triptofano, que é o que tem no alimento, vai gerar 5-hidroxitriptofano, que vai gerar serotonina, que vai gerar melatonina. Então, por isso que a serotonina me ajuda na regulação do sono, porque ela é precursora da melatonina. Mas níveis exacerbados de serotonina, com a incidência de luz, não vão produzir melatonina. Então, se eu sou uma pessoa que trabalho muito no computador de noite, a minha melatonina vai ficar reduzida e eu não vou conseguir dormir, vou passar a noite acordado.
Outro medicamento também que se usa que é a variciclina, né? Que é também conhecido como Champix, né? Eu tenho uma estrutura química, a variciclina tem uma estrutura química que me dá muito mais afinidade ao receptor. Então, se eu tenho nicotina e variciclina, quem vai ocupar o receptor nicotínico? A variciclina. Então, ele vai entrar no lugar da nicotina. Por isso que e a pessoa vai, com o tempo, tirando o hábito do uso. E, além do mais, a variciclina, ela também, ela reduz o efeito da recompensa. Então, essa é uma droga esse é um medicamento que vai o quê? Diminuir o sintoma do desejo intenso, aquela busca por querer nicotina, e pelo fato também dela reduzir o efeito de recompensa, há uma tendência de eu começar a diminuir o uso do consumo. Essa tela que fala da variciclina, ela está na bula do medicamento que vocês podem encontrar lá no bulário eletrônico, tá? Outros medicamentos, gente, como a gente está falando de medicamentos e emoções, outros medicamentos também podem impactar, como, por exemplo, a simvastatina e as estatinas, que são medicamentos que são usados para o controle do colesterol, né? Vão usados para reduzir o colesterol. Eles podem dar dor muscular e eles também impactam lá no transporte de elétrons, lá no ATP, lá na mitocôndria. Então, são medicamentos que, com o uso, podem me dar dor muscular e me dar uma sensação de cansaço. E isso vai fazer com que eu pense que eu estou deprimida. Então, na verdade, é uma reação de um medicamento. E eu não preciso necessariamente dizer que eu estou deprimida. Então, outros medicamentos que não estão relacionados ao controle de neurotransmissores, de sistema límbico, também podem impactar com a minha sistemática, com a minha conduta. Outro medicamento também que é muito comum são os contraceptivos orais, que eles também têm relação com a testosterona, principalmente lá no SHBG, né, que o SHBG também vai fazer com que a testosterona fique ligada, outros hormônios fiquem ligados e não cheguem no receptor. Num primeiro momento, quando a mulher começa a tomar o contraceptivo, ela pode ter até aumento da libido, porque aquele medo que ela tinha de engravidar fica diminuído porque eu estou protegida por conta do medicamento. Mas com o passar do tempo, a minha resposta quanto à testosterona, eu começo a ter uma redução da testosterona, então há uma redução da libido. E essa mulher começa a achar que ela está com algum problema hormonal, que a relação está ruim. Aí o marido pode até achar que existe aí uma terceira pessoa no relacionamento e impactar de uma forma até mais trágica nessa situação, tá? Outro medicamento, já estou aqui já caminhando para o fim, é o corticoide, né? Que os corticosteroides, né? Que eles podem dar síndrome de Cushing. E essa síndrome começa a mudar a conformidade do meu corpo. Eu começo a ficar gordinho, eu começo a ter aquela cara de lua, aquela giba de búfalo, eu começo a ter muito mais tendência a ter estrias, e a pessoa vai começando a ficar triste, deprimida, e pode começar a buscar medicamentos e achar que está numa situação de depressão, mas na verdade é um reflexo de uso de um medicamento. No frigir dos ovos, nós temos que pensar, como eu já falei antes, nós somos uma grande orquestra. Então, comportamentos, emoções, pensamentos, terapias, hábitos, escolhas, mudanças, relacionamentos precisam andar de forma alinhada para o mesmo objetivo. E cada um tem o seu lugar na nossa vida, ok? Então, gente, essa é a gerência que eu trabalho, é a gerência de medicamentos e correlatos. Esse é o nosso e-mail para contato e o nosso telefone. Eu queria agradecer mais uma vez essa oportunidade, quero dizer que aprendi com essa aula e estou à disposição, tá? Como vigilância sanitária e como servidora da secretaria. Obrigado, viu, Suelita?
Eu é que agradeço pela apresentação maravilhosa. Luciana, você parece que se eu tivesse encomendado, você não tinha falado tudo que era necessário. Principalmente essa relação em questão da bupropiona, a responsabilidade com essa prescrição. Porque a gente fala no tratamento do tabagismo que, primeiro, comportamental, segundo, vocês estão me ouvindo? Vocês me ouvem? Me ouvem? É? Primeiro, comportamental. Segundo, a gente pensa um adesivo. E a bupropiona como uma terceira opção. É muito importante a gente ter esse olhar que você chamou muito bem a atenção, da questão do cuidado com a prescrição, cuidado com esse medicamento. E eu queria te fazer uma pergunta. Aos participantes, eu gostaria que vocês deixassem as perguntas no chat, né, que a gente vai fazendo para a Luciana. E o que eu queria conversar com a Luciana nesse momento assim, como é que a gente pode equilibrar, porque a formação profissional é muito voltada para o tratamento medicamentoso, né? A gente aprende muito mais essa questão, principalmente o pessoal da área médica, a medicar, ao tratamento medicamentoso. Como é que a gente pode equilibrar essa formação voltada muito para a prescrição e o tratamento enquanto mudança de estilo de vida, mudança de comportamento, que tem sido a base de tratamento não apenas do tabagismo, mas também da hipertensão, da diabetes, de várias outras doenças crônicas, que a gente vê que o pano de fundo, que a base desse tratamento é a mudança de comportamento. No entanto, é uma coisa que a gente não tem muito preparo, não tem formação, e fica muito difícil equilibrar isso. Gostaria que você falasse alguma coisa relacionada a isso para a gente. Que mensagem você teria em relação a isso? Excelente pergunta. A primeira coisa que a gente precisa falar para o paciente é que ele não estabeleça um vínculo emocional com o medicamento. É o vínculo emocional com o medicamento, porque tem gente que fala assim, vou lá tomar o meu amigo, vou lá usar o meu companheiro, porque existe um vínculo emocional com o cigarro, né? Quantas vezes a pessoa ali acende um cigarro, deixa queimando no cinzeiro e vai fazendo as suas coisas. Então tem que cuidar para não trocar o companheiro. Eu tiro o cigarro e coloco o medicamento. Primeiro é falar que o medicamento faz parte de uma sistemática. Então, falar para o paciente, este medicamento faz parte, mas não estabeleça um vínculo emocional. Eu já trabalhei em estabelecimento de saúde, em farmácia, e eu já vi um paciente tendo uma crise de abstinência dentro da farmácia porque não tomou o medicamento. Ele surrava a parede. Quando ele tomou o medicamento, não deu 5 minutos, ele saiu sorrindo. E eu sei que o medicamento não tinha nem sido absorvido. Então, você vê um vínculo emocional com aquilo. Os protocolos falam que o uso da bupropiona, ela tem um tempo. E o sucesso desse tratamento é uma situação compartilhado com a terapia, com a mudança de hábito. Então, nesse sentir vontade de fumar, corro para a cartela de comprimido. Então, isso tem que ser trabalhado principalmente com a equipe de saúde, porque se estabelece muito o vínculo emocional com o medicamento, que é o que a gente mais vê. Gente que sai de casa e esqueceu de botar o medicamento na bolsa. Mesmo que não vá tomar, tem que voltar para casa para botar na bolsa. Então, eu acho que é isso que nós, como profissionais, temos que alertar para isso. Excelente a sua fala, Luciana, porque a gente percebe isso até no comportamento do profissional. Eu vejo muitos colegas que tratam fumante muito angustiados quando não tem medicamento também. É como se a gente também fizesse essa transferência de se sentir mais seguro ao tratar, tendo o medicamento como uma referência, né? Quando, na verdade, a questão do tratamento ela é muito complexa, né? Ela passa por outros componentes. A gente hoje teve um pouco de dificuldade com a transmissão, pessoal, mas a aula está gravada, vocês vão poder assistir, rever, né? Mas a internet hoje realmente não colaborou com a gente, eu peço desculpas por isso. E eu tenho uma questão aqui, Luciana, que estava no chat,
A pessoa está falando que eu acho que não é uma pergunta e não é, que o uso da vareniclina não é tão comum, certo? Antes até de passar para você, como a gente não tem a vareniclina padronizada pelo Ministério da Saúde, então, na nossa rede pública, com certeza, ele não é comum, até porque ele é um medicamento caro e não está disponível. Mas, assim, a vareniclina é especificamente, pelo que eu sei, Luciana, para tratamento de tabagismo, não sei se ela tem uma outra finalidade que não seja essa. Então, ela está colocando essa questão, se é muito comum ou não. Você tem algo a dizer em relação a isso? Como nos protocolos a bupropiona, o medicamento de escolha, né? E o que acontece? Lembra quando eu falei do SNGPC, aquele sistema de controle de medicamentos? Aquele sistema ele está muito mais atrelado na farmácia e na drogaria. O sistema público ele não alimenta aquilo ali. Então, o que a gente tem muitas vezes são dados de farmácia e drogaria. Então, talvez a nossa fala aqui fique um pouquinho enviesada, porque eu só consigo olhar para um público. Realmente, quando a gente olha lá nos protocolos clínicos, é a bupropiona que está bem estabelecida, né? Que faz parte do protocolo. Eu só coloquei ali porque tem pacientes que podem, né, usar. Eu coloquei até ali muito mais por uma questão de informação em virtude da diferença do mecanismo de ação, né? Que um vai ter uma afinidade diferente em questão do receptor da nicotina, o outro está mais relacionado a um neurotransmissor, como uma estratégia diferente de mecanismo de ação. Tá? Foi essa a informação, porque o nosso corpo ele é super complexo, né? Às vezes a pessoa não responde com um, mas vai responder com outro. Muito mais como uma estratégia terapêutica, que eu sei que não está padronizada, mas como uma estratégia terapêutica, porque algumas pessoas podem vir ou não a ter acesso. Ok? Certinho. Obrigada, Luciana. Uma questão muito interessante que eu vou levar para mim, eu acho que nós vamos levar para a vida da sua fala hoje, é essa questão de consumir nossas emoções, né? A gente refletir mais sobre isso. O que eu estou consumindo? Eu estou consumindo um produto ou eu estou consumindo uma emoção que eu não estou conseguindo lidar com ela, que eu não estou conseguindo digerir, ou que eu não estou conseguindo ultrapassar aquela emoção da forma adequada? Muito interessante essa fala. E os nossos pacientes de tabagismo, eles consomem muito a emoção via cigarro, e a gente vê isso claramente quando a gente atende. Mas, assim, como eu já coloquei, está tendo um probleminha com transmissão, eu não estou vendo nenhuma pergunta mais no chat. Eu vou, já colocamos o link do segundo momento, eu vou abrir a segunda sala do nosso segundo momento, e eu vou pedir a Luciana para ficar mais um pouquinho no comecinho do segundo momento, para as pessoas terem a oportunidade de fazer perguntas, que não conseguiram no chat. Eu vi que muita gente perdeu a conexão. E aí a gente encerra por aqui. Luciana, muito obrigada, muito rica, muito valiosa. Estou feliz por estar gravada, porque muitas pessoas vão ter acesso a essa informação. Agradecer muito também a equipe da EAPSUS pela oportunidade. E a gente vai, com certeza, se ver novamente aqui nesse canal, viu, Luciana? Muito obrigada. Se quiser falar alguma coisa para finalizar. Eu que agradeço. Eu trabalho aqui na vigilância sanitária. Nós somos do SUS, né? Às vezes a vigilância é contextualizada, às vezes numa situação muito policialesca, mas a gente está aqui para contribuir. O Sistema Nacional de Medicamentos Controlados, que é o que a gente tem acesso, é para que a gente não venha colocar na medicalização toda a nossa esperança e a resolução de todos os nossos problemas. A gente sabe sim que precisa, tá? E a vigilância sanitária está aqui à disposição do que a gente puder contribuir, porque afinal nós somos todos do SUS. Independente de onde estamos alocados, nós somos o SUS e essa é a nossa proposta. Ok? Muito obrigada pela oportunidade, eu aprendi muito, para mim foi muito rico também. Obrigada, Sueli. Obrigada a você, Luciana. Então, gente, em 10 minutinhos eu abro a próxima sala. Obrigada e até logo mais nos próximos minutos.